Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, mais uma vez nos encontramos para continuarmos a nossa meditação diária, mais uma semana de estudos, mais um tema, dessa vez morte em um mundo de pecado, é o tema que nós iremos estudar durante toda a semana, nessa lição, a lição 2. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Essa parceria que eu e você temos, ela é muito importante, porque nós gravamos tudo isso aqui, todo esse conteúdo, uma mensagem de fé e esperança, e você toma essa mensagem e compartilha com alguém. E isso faz todo sentido, faz toda a diferença, porque a mensagem de Deus vai chegar mais longe, porque nós pregamos aqui somente a palavra de Deus. Então, obrigado por sua interação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós, na nossa grande família do Lição Fácil. Nos abençoe se inscrevendo no canal, com bastante inscritos, um canal relevante. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, fortaleça esse conteúdo dando o seu gostei. Isso fará com que aumente a interação com o vídeo e o vídeo será promovido pelas próprias plataformas digitais e as pessoas terão contato com esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Vamos juntos. O verso para memorizar, que está lá em Romanos 5, versículo 12, nos diz assim, ó. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós estudamos na semana passada um pouquinho sobre o grande conflito que houve lá no céu, aquela guerra terrível que aconteceu naquele ambiente perfeito. A rebelião começou no coração de um ser igualmente perfeito. Deus fez Lúcifer, diz a Bíblia que ele era o sinete da perfeição. Era perfeito até que se achou iniquidade de ti. São as expressões que a Bíblia usa para descrever esse ser angelical. Nós vimos que ele se rebelou contra Deus e começou a espalhar entre a população angelical mentiras sobre Deus, a ponto de levar nessa grande rebelião uma terça parte dos anjos do céu. Houve guerra, nós sabemos que Miguel, outro título para Jesus, Miguel é um título que Jesus usa em batalha. Miguel significa quem é como Deus, o único igual a Deus é Cristo. Jesus um dia disse para os seus discípulos, aquele que me vê, a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então o único igual a Deus é Jesus. Ele lutou contra Satanás e os seus anjos e os expulsou dali. A ira de Satanás é contra o Filho de Deus, porque ele queria ser igual a Deus, não manteve ou não se conteve com a grande honra que Deus havia dado para ele, de o criar da maneira como o criou e o tornar o chefe dos anjos, por exemplo, o comandante de todos os anjos. E ele achou que poderia ser alguém maior ou ter uma posição mais honrada, e por isso ele caiu. Bom, quando Deus resolveu criar esse mundo, compartilhou, veja, olha só, compartilhou desse desejo de criar o mundo e a própria honra de colocar a mão na massa para criar o mundo, compartilhou com o seu Filho, Jesus Cristo. E isso encheu o coração de Lúcifer de ciúmes, de inveja, porque ele era um ser honrado. Por que ele não participou desse conselho? Por que o Senhor Deus não o chamou para também ter a honra de participar da criação? Nós sabemos que uma criatura não tem poder para criar, mas ele achou que deveria ter, que Deus o estava privando de um privilégio que ele deveria ter de direito pela posição honrada que ele tinha diante de todos os anjos. Porém, a Bíblia fala que Jesus é o Criador. Quando você vai lá em João 1, versículo 1 a 3, lá nos é dito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui o apóstolo João, no seu evangelho, não nos deixa dúvida por intermédio de quem Deus criou esse mundo. O verso 10 diz assim, ó: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa mesma informação é repetida por outros apóstolos no seu testemunho que eles deram registrado nas Escrituras. Em Colossenses 1, verso 16, é-nos dito:
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora você imagina o sentimento de Lúcifer ao ele não participar disso e achar que deveria participar, que seria uma injustiça da parte de Deus não o convidar para essa ação? Como que ele deve ter se sentido? Se tudo foi feito por Cristo e tudo foi feito para ele, quer seja potestade ou principados. Não é somente coisas tangíveis, as invisíveis também foram criadas por ele e para ele. Ou seja, toda autoridade foi criada por ele e para ele. Imagine como ficou o coração daquele ser que achava que deveria ele ser o honrado no céu e não o Filho de Deus, e não a Jesus. Imagine como ele deve ter sentido. Claro, seu coração se encheu de mágoa, de tristeza, de sentimento, de inveja, e aí resolveu no seu coração conspirar contra Cristo. Mas não foi somente esse planeta que Jesus criou. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todo o universo foi criado por ele. Que coisa extraordinária! Imagina a complexidade dessa informação, as bilhões e trilhões de galáxias que há pelo universo, com seus trilhões e trilhões de sistemas planetários, estrelas, planetas. Tudo foi criado por ele. É claro, Satanás sentiu inveja de Cristo por conta dessa alta e honrada posição que, claro, estava acima dele, e ele resolveu conspirar contra Jesus Cristo. Expulso do céu, Satanás se viu atirado na terra e resolveu fazer de tudo para tornar difícil a vida dos primeiros seres humanos criados, Adão e Eva. Se ele pudesse destruí-los, se ele pudesse tornar a sua vida difícil, infeliz, ele afetaria negativamente o céu. Ele não pode mais contra Deus, ele foi derrotado lá no céu e foi derrotado inclusive aqui na terra. Ele sabe que não tem poder para enfrentar a Deus e vencer. Então ele tenta afetar a Deus e as suas criaturas. Ao afetar as criaturas, ao machucar os seres humanos que são feitos à imagem e semelhança de Deus, ele afeta profundamente e negativamente o coração do próprio Deus, e assim ele tem feito. Ellen White vai dizer assim, escute bem: se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria provisão pela qual pudessem ser perdoados, e então ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. E Deus conhecia plenamente o coração e os pensamentos de Satanás. Conhecia, porque ele é um Deus onisciente, conhece todas as coisas. E sabendo dessas coisas, conscientes dessas coisas, Deus então adverte o primeiro casal, Adão e Eva, para que não se expusessem à tentação. Está lá no capítulo 2, versículo 16 e 17. Quando Deus disse assim, olha, ali no jardim, no centro do jardim tem uma árvore, você não pode comer desse fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Não se aproxime. Deus deu ali orientações, inclusive, meus amigos, Deus contou a eles a rebelião que houve no céu e como Satanás os iria tentar a cometer um ato de desobediência a Deus, a Ele próprio, né? E eles tendo conhecimento dessa situação, mesmo assim, ignorou a orientação, no caso aqui de Eva, né? E aí você percebe que no mundo antes do pecado, no mundo perfeito, também havia restrições, as quais deveriam ser observadas cuidadosamente pelos seres humanos. Os seres humanos não deveriam avançar em determinadas situações. Haviam limites que eles não poderiam avançar. E nessa semana nós iremos refletir sobre justamente esses limites que eles quebraram, que eles avançaram. Eles caíram, Adão e Eva, e quais foram as consequências? Nós estamos vendo aí ao nosso redor todos os dias: medo, tristeza, dor, lágrimas, sofrimento, violência, morte. Tudo isso nós vemos no mundo que foi nos legado por nossos primeiros pais. Essa é a sina, é a maldição
que alcançou todo o ser humano na face desse planeta, esse planeta amaldiçoado. Até que um dia eu e você também sucumbiremos à morte se Jesus não voltar, fecharemos nossos olhos pela última vez e morreremos sofrendo aí as consequências finais ou a consequência final do pecado na nossa própria existência. Porém, veremos também que Deus plantou uma semente de esperança no coração da humanidade ao prometer lá naqueles dias que um Redentor haveria de vir para resolver definitivamente a questão. E você não perde por esperar, meu amigo, minha amiga, as bênçãos que haveremos de receber pelo conhecimento transmitido pela palavra de Deus acerca desses assuntos. Amanhã nós iremos ver aí começarmos a ver, né, esse estudo de maneira mais profunda. Declaração sob tensão, nós vamos ver, esse é o título do estudo de amanhã. E você vai ser abençoado tremendamente ao participar comigo desse estudo. Eu espero que você esteja aqui comigo amanhã e que você continue assim, compartilhando esse vídeo com as pessoas a fim de que eles também conheçam a razão por que sofrem tanto nessa terra. Por que existe o mal no mundo se Deus é amor? Então nós vamos cada vez mais avançando aí nesse conhecimento e as pessoas precisam desse conhecimento. Se você deseja salvar as pessoas que estão ao seu redor por meio do conhecimento da palavra, por favor, compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas. Tá bom? Por hora, peço a bênção de Deus sobre você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, abençoe, Senhor, o teu filho e a tua filha que me ouve nesse momento. Que a tua graça seja sobre eles, que o teu espírito os fortaleça contra as tentações do diabo e que eles saiam vitoriosos de cada uma delas. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado na presença de Deus e dos seus amigos e familiares.